Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo. Aqui é Lucas Ângelo, eu sou arquiteto de infraestrutura na Datunic Tecnologia e hoje eu vim falar um pouquinho sobre alguns assuntos bem interessantes e tirar algumas dúvidas sobre coisas que se remetem ao nosso trabalho do dia a dia referente a data center, a cloud. E primeiramente eu queria começar fazendo uma diferenciação entre o que é data center, o que é cloud, o que é nuvem. Para começar falando disso, eu queria falar um pouquinho sobre nuvem e cloud. Basicamente, nuvem é a tradução de cloud. Então, quando a gente fala de nuvem, a gente também está falando de cloud. Então, para começar te explicando um pouquinho sobre isso, eu queria se arremeter ao data center. Hoje nós temos grandes estruturas em vários lugares no país, estruturas bem robustas, exatamente para poder suprir essa necessidade de ter um lugar com segurança, com disponibilidade. Então nós temos infraestrutura para poder atender energia redundante, internet redundante e toda uma estrutura preparada para isso. Então o foco dela é o quê? Trazer a maior segurança possível que a sua empresa pode ter. Porque às vezes trazer esse custo para dentro da sua empresa é muito alto. Então é muito mais fácil você ter uma empresa que trabalha com isso e você trazer essa responsabilidade para essa empresa. Então hoje nós temos data center que nós trabalhamos, tem data centers Tier 3, Tier 2, Tier 4. Então, quando a gente fala de data center, o que a gente quer dizer é o quê? Que é um local onde a gente armazena dados, servidores, trazendo segurança, disponibilidade. Quando a gente fala de segurança, nós podemos falar o quê? Energia, ar-condicionado e também podemos dizer a restrição de acessos aos servidores. E dentro desse ambiente de data center, a gente precisa cogitar, mas qual que é o momento que eu devo migrar minha empresa de local para um data center? Migrar essa empresa inteira para uma nuvem? Então, quando a gente fala disso, o que a gente precisa levar em conta? O quanto minha empresa pode investir? Em que momento que minha empresa está? Então, quando a gente traz isso para a questão de investimento, o cloud ele é muito interessante você levar seus servidores para um cloud, para um data center. Por quê? Porque você vai estar trazendo um custo muito menor para você naquele momento. Porque muitas das vezes, a maioria dos casos, o cloud é tratado como mensalidades. Então você paga uma mensalidade ali, a qual você vai contratar recurso, que vai ser o que esse recurso? Memória, vai ser CPU, vai ser armazenamento. Então o custo fica muito menor para a sua empresa a curto prazo, assim trazendo um custo a longo prazo, mas que vai poder te trazer mais flexibilidade no seu dia a dia. Quando a gente fala de cloud, existem algumas modalidades que a gente fica em dúvida. Mas em qual eu me encaixo melhor? Como que funciona? Que serviço que eu contrato quando se trata de cloud? E dentro dele você vai ter vários tipos de formas de trabalhar. Nós temos um exemplo que é o Colocation, que eles vão te disponibilizar um espacinho lá no data center, e nesse espaço eles vão te garantir apenas internet, ar-condicionado e energia e segurança, quando se trata acesso, restrição de acesso. Aí quando você sobe um pouquinho mais, às vezes você já contrata os próprios servidores, então eles vão te disponibilizar os servidores, mas os sistemas operacionais, os programas que estão lá dentro, é tudo por sua conta. Como você também pode ter uma empresa que vai cuidar 100% de tudo para você. Então você não vai precisar nem se preocupar de visitar lá o servidor, mexer com switch, nada. A empresa vai cuidar 100% do teu ambiente. Então o sistema operacional ela vai lidar, com os seus programas ela vai lidar. Você ainda pode ter uma empresa que cuide até aquele último pontozinho que você quiser, do seu sistema, por exemplo. Então você não vai precisar falar, a única preocupação sua é conectar no teu servidor que está no data center. Então você tem todos os tipos de modalidade que você precisa. O que basta é você entender aonde se encaixa a minha necessidade. Aí depende entre vários fatores. Eu quero ter um TI dentro da minha empresa? Eu não quero ter um TI na minha empresa? Se você não quiser ter esse custo mensal de ter um TI, é mais interessante você contratar uma empresa que vai fazer todas as funções para você. Desde colocar o servidor lá, cuidar do seu servidor, instalar uma máquina, instalar um programa. A única preocupação sua vai ser o quê? Ter seus funcionários das suas áreas de RH, vendas, financeiro, etc e tal. Você não vai precisar ficar preocupando, preciso contratar um cara de TI que tenha capacidade para poder cuidar desse ambiente todo complexo. Então a questão é, qual que é a sua necessidade? Então você precisa pensar nisso na hora de escolher que tipo de modalidade que você vai querer quando se trata de cloud. Beleza, decidimos agora fazer a migração para um cloud privada. E agora, o que será de mim? Como que eu vou fazer essa transição de trazer todos os meus servidores locais para um cloud?
como é que eu vou fazer todo esse processo? É muitos gigas, é muitos terabytes, é muita informação que eu vou ter que levar. Será que eu não tenho risco de perder nada? Será que eu não posso, às vezes, ficar dias parado? E quanto a isso, vai muito da estratégia de migração do teu ambiente. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo, que a equipe que vai fazer essa migração tenha entendimento de todo o seu ambiente. Então, quando se trata de banco de dados, será que o mais interessante é você subir um backup, restaurar o backup? Talvez se seu banco for muito grande, talvez seja interessante você fazer uma replicação desse banco de dados no cloud e às vezes fazer uma virada em tempo real. Se for uma máquina virtual, eu consigo fazer um live migration, então eu consigo fazer com que sua máquina seja replicada em tempo real e essa máquina, na hora que eu terminar de fazer a última replicação, eu já consigo virar em tempo real para o cloud. Então existem várias formas. Simplesmente vou só copiar, se a internet não é muito boa, vou fazer a cópia dos arquivos, vou sincronizar, depois que eu sincronizar a gente vai ficar aí 1, 2 dias parados. Então existem várias formas de fazer, só que o mais importante é traçar uma boa estratégia e entender o cenário do cliente, da pessoa a qual vai estar fazendo todo esse processo, para poder falar assim, eu tenho segurança de que eu vou conseguir levar o meu ambiente, não vou parar o trabalho a qual a empresa está efetuando no dia a dia. Após toda a migração do seu ambiente, a gente conta com um desafio. O que é esse desafio? Normalmente as pessoas estão acostumadas a trabalhar ali na estação de trabalho delas, o seu sistema instalado na própria máquina. Quando a gente faz uma migração para o cloud, normalmente, dependendo do sistema, normalmente você precisa começar a trabalhar com ambientes de área de trabalho remota. E esses ambientes requerem uma certa adaptação dos seus próprios funcionários da empresa. Então, requer uma atenção, uma proximidade, porque existe um tempo de adaptação. Normalmente a empresa não consegue adaptar de um dia para a noite para poder já começar a trabalhar remotamente. É um processo que vai acontecendo com o tempo e chega num certo momento que todo mundo consegue entender todo esse processo e depois que entende esse processo, ver como foi muito boa essa mudança. Porque você tem servidores que têm muito melhor desempenho, então são sistemas que rodam mais rápido, então a pessoa não tem que ter muita preocupação, o que está acontecendo com a minha máquina aqui? Não, morreu uma máquina local dela lá, ela senta em outra máquina e acessa o sistema do mesmo jeito. Só que isso é uma questão de costume, muitas pessoas não estão acostumadas, mas toda adaptação leva um tempo, mas quando chega no momento que as pessoas se adaptam, elas conseguem ver os benefícios dessa mudança. Quando a gente começa a fazer a migração do nosso ambiente e realiza toda essa migração, a gente tem que passar por algumas etapas, que é para poder entender se o meu ambiente realmente está funcionando, se ele está correndo bem, mas como é que eu vou saber se todos os probleminhas estão acontecendo, esses ajustes estão acontecendo, se é algo que realmente deveria estar acontecendo? Então, o que eu posso falar é o quê? Com um bom planejamento, com um técnico que desenvolveu um bom projeto, a prioridade é o quê? Que o seu sistema rode bem, que você tenha acesso aos seus arquivos, que o seu sistema esteja acessível. Após todos esses pontos estarem sanados, que é a prioridade, que é normalmente realizada sempre durante a migração, aí vem aqueles outros pontos que são os ajustes finos, que é o quê? Levar melhor conforto aos usuários. Porque como eu falei antes, os usuários estão na fase de adaptação. Então você precisa procurar a melhor forma que aquela empresa vai trabalhar. Às vezes você precisa dar um jeitinho aqui, outro jeitinho ali. Existem algumas formas de fazer um acesso remoto, existem algumas formas de trabalhar diferentes de uma empresa para outra, de acordo com que a política da empresa, a forma com que as pessoas acessam, define exatamente como que é a melhor forma de acessar. Então essa normalmente é a parte que requer mais detalhes. Então ter uma equipe que seja atenciosa a todos esses detalhes, uma equipe que esteja presente em toda a fase de implementação é totalmente importante, porque o sistema tem que estar funcionando. Fizemos a migração, o sistema tem que estar funcionando, acesso aos seus arquivos tem que estar funcionando. Agora a prioridade vai ser o quê? Adaptar da melhor forma todos os seus usuários. Agora, para poder fazer um resumo, uma retrospectiva de tudo que a gente falou, eu queria começar falando sobre data center. Quando a gente fala de data center, a gente fala hoje basicamente de cloud privada, cloud pública e cloud híbrida. Hoje o maior foco nosso é a cloud privada, que basicamente é a cloud onde a gente tem alguns tipos de modalidades, que vai ser o quê?
Pode ser uma modalidade que você pega o seu servidor na tua empresa, coloca dentro do data center. Pode ser você contratando um serviço que vai cuidar totalmente do seu servidor data center, você nem vai precisar aparecer lá. Ou então pode ser uma empresa que vai cuidar 100% do teu ambiente. E o seu ambiente vai estar cuidado tanto na parte de sistema, infraestrutura, servidores, então você não vai ter muita preocupação. E quando a gente fala disso, como é que você vai decidir se você vai optar por um data center, uma cloud privada ou não? Ou você se mantém local? Então, o que você precisa levar em consideração isso é o quê? O teu custo hoje. O que compensa mais para você? Você desembolsar um grande valor para poder comprar servidores e infraestrutura, ou você começar a desembolsar pequenos valores para poder contratar mensalmente um serviço que às vezes vai ser de uma qualidade muito maior do que você teria localmente, e você investir esse dinheiro em produto ou então serviço da sua própria empresa. Tomando essa decisão, agora, o que você vai fazer para poder migrar todo o teu ambiente? Então, primeira coisa, ter uma equipe técnica que seja capacitada para isso. Então, escolher a melhor empresa, a empresa capacitada para poder o teu ambiente, o teu negócio subir da melhor forma para um cloud. Com isso, você tomando essas decisões, você analisando esses pontos, você vai ter a certeza de que você vai ter um ambiente em cloud que vai conseguir suprir a sua necessidade.